Jesus Cristo, Teu Filho, que nós temos nos reunido mais uma vez, Pai. Estamos felizes por estarmos aqui, pela chuva que tem caído, porque sabemos que também do lado espiritual a chuva de ensinamento está sendo derramada desde os céus. E a cada dia estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude uma vez mais e que nada em nosso meio possa atrapalhar a atmosfera gostosa que o Teu Espírito tem gerado em nosso meio através de nós, quando temos vindo na quietude e no desejo de Te louvar e Te adorar, Senhor. Não viemos à igreja apenas para saber o que é certo e o que é errado. Não viemos à igreja apenas para saber o que não podemos fazer. Viemos aqui para Te adorar. E é nesta adoração que nós aprendemos como melhor Te servir, Pai. Então ajuda-nos mais uma vez nesta hora. E que nenhuma maldade, nenhum coração ferido, nenhuma raiz de amargura, nenhum demônio possa atrapalhar a Tua obra nesta hora. Que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso ao nosso entendimento. E que o Senhor possa nos falar e que nós possamos ouvir a Tua voz e assim mudar as nossas vidas, primeiro mudando o nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, e que possamos sair daqui pessoas melhores, Pai. Cura os enfermos e aflitos que há em nosso meio. Coisas que só Tu pode fazer. Tu que fizeste o corpo humano, Tu sabe onde está o maior problema. Nós humildemente pedimos que o Senhor nos encha com o Teu grande Espírito, porque com o enchimento do Teu Espírito, as outras coisas, Pai, se tornam supérfluas, se tornam em segundo plano. A primeira coisa que nós precisamos é da Tua palavra, do Teu Espírito agora, Pai. E nós rogamos isto humildemente no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe uma vez mais. Amém? Vamos ler Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos voltar a ler este versículo uma vez mais. Dessa vez, o versículo 1 e o 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou espiritual. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Podem sentar. Louvado seja Deus. Nós lemos esta mesma escritura no outro culto, no culto anterior, onde nós aprendemos sobre mudança de corpo e a ordem da ressurreição. Onde aprendemos que nós não vamos conhecer ninguém da geração anterior. Nós conheceremos as pessoas da nossa geração. E para poder alcançarmos esta ressurreição, se estivermos mortos na vinda do Senhor, ou a transformação dos nossos corpos, se estivermos vivos na volta dele, então nós temos que primeiro passarmos pelo processo do novo nascimento. O novo nascimento desencadeia os outros processos, porque é um trabalho que somente Deus pode fazer. E a pessoa, quando obtém o novo nascimento, ela então pode conhecer a Jesus. Ela então pode entender o que é o reino dos céus. Mas, neste culto, eu gostaria de continuar com nossos pensamentos, falando ainda sobre a ressurreição e a mudança dos nossos corpos. Porque estamos ficando velhos e cansados. Quanto mais o tempo passa, nós sabemos que não vamos aguentar muito tempo. Se queremos andar por aí mostrando uma coisa que não somos, é só pensarmos um pouquinho que em um acidente foi embora. Basta um carro nos atropelar, acabou, quebra tudo. Basta uma queda de bicicleta. Então somos frágeis, se pensarmos nisso. Então temos um tempo limitado de vida. E ainda por ser limitado, muitas pessoas tentam acabar com a sua vida aos poucos. Não é? Não cuidando bem do seu corpo, maltratando o seu corpo.
com tudo quanto é de coisa, com comida ruim, sem uma boa escolha, no vício, ou seja o que for. Além de termos uma vida curta, não cuidamos do nosso corpo. E o apóstolo Paulo nos instrui que temos que cuidar do nosso corpo, porque ele ficou para ser templo do Espírito Santo. Vê? Agora, a Bíblia diz: aquele que destrói sua vida, Deus a destruirá ou a aniquilará. Então Deus nos deu uma responsabilidade para cuidarmos deste corpo. E se nós não somos responsáveis nem com o corpo que temos, no qual vivemos, quanto mais com outras coisas, quanto mais com a outra vida, que é isto só pela fé. E muitos dizem: não há tal coisa como ressurreição, não há tal coisa como outra vida, então eu vou gozar a minha vida aqui. E como é que goza a vida aqui? Destruindo-a, encurtando os seus dias. Vê? Então é importante pensarmos nestas coisas. E nos nossos 2 cultos que tivemos, nós vimos a importância do novo nascimento, começando então o processo da mudança do corpo. Pois nós vemos que sem o novo nascimento, meus irmãos, sem o novo nascimento, você nunca vai entender o Filho de Deus, o papel que ele representa, o trabalho que ele fez e como se nasce no reino de Deus. Vê? Então todo pensamento que se tem a respeito dos céus, ou como ir para o céu, tudo se torna uma grande confusão, porque estará contrária às Escrituras, uma vez que você não compreende o processo. Mas o novo nascimento, ele traz consigo novas vontades e novos desejos. Tem pessoas que dizem: eu não sei o que é o novo nascimento e o que é que eu preciso para nascer de novo. E eu tenho dito para vocês recentemente a respeito de um irmão, de um moço, que ele tem procurado já por várias vezes e sempre com as mesmas perguntas. Ele diz que está lutando muito contra os desejos da sua carne, contra a vontade do seu corpo. E ele diz que não sabe como fazer porque ele quer um novo nascimento. Mas eu percebi que ele está esperando como algo assim, que de repente ele vai levantar, vai acordar e vai estar tudo diferente. Vai ter vencido suas paixões. E eu tenho dito: não é desta forma. Você terá que lutar por cada palmo do terreno, por cada pedacinho. Vê? Você terá que fazer a sua parte. Como você faz a sua parte? Bem, se você sabe o que é certo e o que é errado, o que te impede de fazer o que é certo? O que te impede de fazer o que é correto? Vê? O que te impede de fazer o que é correto? Sempre procura fazer aquilo que é errado. Existe uma velha natureza ali que não está sendo vencida. Então você está dando alimento para aquela natureza horrível, a natureza do pecado. Agora, quando a pessoa se volta para as coisas de Deus, lembre-se dos cultos anteriores, onde nós falamos que a sua vida aqui é um reflexo do outro lado. Ou a forma que você está vivendo está mostrando o lugar para onde você vai. Porque a morte, ela não muda o teu destino eterno. Vê? Nem sequer muda o caráter do homem. A pessoa já morre ou salvo ou perdido. Não tem meio termo. Ou você morre salvo ou perdido. Então, de acordo com a vida que você está vivendo, você já deve saber que caminho você está trilhando. Vê? E qual será o final dele. Se a vida que você vive, as coisas que você faz, é contrária àquilo que Deus disse em sua palavra, então como você vai querer entrar no céu de Deus contrariando a vontade dele? É difícil, não é? Deus não é pai como nós somos, que nossos filhos fazem, desfazem, aprontam, nos chamam do que for, e mesmo assim abrimos as portas para eles. Deus não é desta forma, porque ele já disse: se você não obedece, você não é filho, você é bastardo. Vê? E ele só levará para o seu reino aqueles que são seus filhos, suas filhas. Deus não tem netos, ele só tem ou filhos ou filhas, ele não tem netos de maneira nenhuma. Então entenda, o novo nascimento, ele traz consigo novas vontades. É isso que as pessoas precisam entender. Porque o novo nascimento não é, vamos dizer assim, um bicho de 7 cabeças, ou algo místico, ou um pensamento, ou uma ideia, ou um sonho. É algo real. O que acontece quando você nasce de novo? O novo nascimento traz consigo novas vontades e novos entendimentos. Você começa a entender as coisas diferente. Você começa a ter vontade de coisas diferentes. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso neste culto. Porque se estamos falando sobre ressurreição, porque sabemos que um dia haverá uma ressurreição e nós desejamos fazer parte dela. Amém? Amém. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição.
Então temos que entender que se quisermos fazer parte da primeira ressurreição e da transformação dos nossos corpos, então temos que passar primeiro pelo processo do novo nascimento. Foi a primeira doutrina que Jesus ensinou. Necessário vos é nascer de novo. Bem, receber o novo nascimento é uma série de eventos, e esta série de eventos começa com um, que é receber o recebimento de um novo coração. É a primeira coisa que se dá no processo do novo nascimento. Primeiro é você receber um novo coração. Quando você recebe este novo coração, você começa a pensar de uma nova forma. Para onde você ia, você já diz, eu não vou mais. As coisas que você fazia, você diz, olha, eu até gostaria de fazer, mas sabe uma coisa? Eu já passei por esta fase. Eu consigo vencer este obstáculo. Não vou mais. Aquilo que os amigos oferecem, e que antes você ia apenas por graça, por amizade, para fazer bonito, para ser o mais legal entre a turma, você já dirá, não, pode me chamar de careta, seja o que for, passar de moda. Eu não quero mais isso para mim, não é o melhor para a minha vida. Então você começa a ter novos pensamentos, vê? Novos desejos. Você começa a pensar de outra forma. E então eles começarão a te achar estranho. Agora, se você quer ser igual aos outros, então você caminhará pelo mesmo caminho deles, a passos largos para o inferno. A Bíblia diz, larga é o caminho, não é? Largue a porta e o caminho também que conduz à perdição. São muitos que passam por ele. Agora, quando você recebe um novo coração, você começa a pensar de uma nova forma. E então um novo espírito vem a você, e esse novo espírito, ele vem dar uma nova maneira de pensar. E esse novo espírito, não pense que é uma coisa mista, diferente, que você não possa compreender. Esse novo espírito são novos desejos. Você começa a ter desejos por outras coisas que você tinha antes. Talvez você pensava que não podia ficar sem aquilo, ou sem fazer aquilo, não importa o que seja. Você aí pode, então, ampliar o seu entendimento e saber a vida que você tem vivido, como você tem caminhado. Eu apenas quero falar de uma forma geral, e cada um pega a sua parte. Entenda isto. O novo espírito, quando ele vem, ele te dá uma nova maneira de pensar e novos desejos. Vê? Novos desejos. Então isto é o novo espírito que você recebe. E finalmente você está pronto para então receber do próprio Espírito ou vida de Deus. O próprio Espírito Santo. Só depois disso é que o Espírito de vida pode vir habitar neste vaso. Que primeiro foi mudado o seu coração, porque ele começou a pensar diferente. Este novo pensar te trouxe novos desejos. Desejo de fazer a coisa certa. Então você está pronto como um vaso que está se limpando de toda sujeira para ser preenchido por algo divino, sagrado ou Espírito Santo. Nesta parte eu quero apresentar para vocês mais uma vez o que disse o profeta de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Martin Branham, quando ele pregou o sermão Imitação do Cristianismo. Imitação do Cristianismo. Neste culto ele falou sobre aqueles que imitam o verdadeiro cristianismo. Não são verdadeiros, são imitadores. Então ele nos dá uma lição a respeito deste novo coração, do novo espírito, do novo desejo desse sermão. Parágrafo 42, observe bem estas palavras. Deus tinha de dar um novo espírito. Porque o espírito que você tinha, você não poderia dar conta nem de caminhar por si só. Então, como você caminharia com Deus? Então Deus tinha de te dar um novo coração. Não um atualizado ou um remendado. Não, um novo. Agora, o que é este novo coração? Ele diz, é o intelecto com o que você pensa. Este novo coração. É um novo jeito de pensar. Porque as pessoas sempre confundiram quando a Bíblia fala do coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Outros dizem, Deus só quer o coração. Só que eles não sabem o que significa isto.
Porque quando fala do coração, sempre pensamos no nosso músculo que está sempre batendo. Mas a Bíblia, quando trata do coração, está falando do nosso entendimento. O que Deus está pedindo é: dá-me teu entendimento. Deixa-me renovar teu entendimento com novas ideias, com novas instruções, com novos pensamentos. Tu estás com teu coração no que é do mundo, nas coisas aqui de baixo. Eu quero te dar pensamentos de cima, vê? Desejo de cima, desejo do céu, desejo da glória eterna. Vê? É assim que acontece. O que é o novo coração? O irmão Branham diz: é o intelecto com o que você pensa. Um novo jeito de pensar. Então, quando ele te dá um novo entendimento, sim, isso é certo. No próximo parágrafo, o irmão Branham diz: então depois disso, então eu lhe darei um novo espírito. O que é isso? Um novo desejo. Que desejo é esse? Eu quero fazer o correto. Vê? Mas agora, isto é um novo espírito. Assim observe a ordem da Escritura. Depois que você tem um novo coração e um novo espírito, ele diz: então eu porei meu espírito em você. Amém. Novo coração, o que é? Novos pensamentos. Certo? O que é o novo espírito? Novo desejo que vem através desses novos pensamentos. Se são pensamentos corretos, vê? Então serão desejos corretos que virão dali por diante. Eu quero fazer o que é certo. Então você começa a discernir, a rejeitar o que é errado e fazer o que é correto. Só assim é que Deus coloca do Espírito seu mesmo, dele mesmo, em você. Não vou diz: vê o que é? É o que a Escritura diz. Esta é a ordem. A ordem da Escritura pneumática e numérica. Um novo coração, um novo espírito e então meu espírito, diz o Senhor. Amém. Vê? Este é o processo que se inicia, o novo nascimento. São com novas atitudes, novos desejos, novos pensamentos. Então nós vemos que o novo nascimento começa com um processo de renovação. Vê? Primeiro da mente. E então aprontando nós para a nossa mudança de corpo. Porque com esse corpo que nós estamos, nós não podemos ver a Deus. Com este corpo que nós temos, nós não podemos romper a barreira dimensional e ir para a glória eterna. Não poderemos. Por isso, alguns morrem e serão ressuscitados com corpos glorificados. Mas os que estiverem vivos naquele momento da volta de Cristo, então estas pessoas passarão por uma transformação, e a Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos nós seremos transformados. Amém. Vê? É assim que está nas Escrituras. Mas para isto acontecer, tem um processo desde cá. Primeiro, uma mudança de pensamento, nos aprontando para aquela hora. Temos que estar preparados. Quando você vai para algum lugar, você se prepara. Você não vai para o médico de qualquer forma. Se você cai em algum lugar, com alguma doença, algum ataque cardíaco, do jeito que você está, te levam. Porque as pessoas que te levam. Mas se você sente alguma dor, você sente um mal-estar e você quer passar no médico, nas primeiras coisas que você faz é trocar a sua roupa, é tomar um banho, você quer ir limpo para ser examinado. Vê? E como é que queremos ir para o céu com toda a sujeira do mundo em nossas costas? Não, senhores. Temos que passar por esse processo de novo nascimento. E Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Temos que passar por esse processo. Então tudo começa com uma preparação. Agora vamos detalhar isto mais um pouquinho aqui. O profeta de Deus, quando ele pregou o sermão, a crença de Maria, talvez quando outros traduzirem o mesmo sermão, eles traduzirão a fé de Maria, ou a doutrina de Maria. Mas nós achamos melhor a tradução a crença de Maria, o que Maria cria. No parágrafo 30 deste sermão ele disse: a menos que um homem nasça de novo, não pode sequer ver o reino de Deus. Agora, ver significa entender. Há muitas pessoas que dizem serem nascidas de novo e não podem entender a mensagem de Deus. Não podem ver o anjo do Senhor. Então elas não são nascidas de novo. Isto é o que ele está nos dizendo no sermão A Crença de Maria. Ele pregou outro sermão com o título: Será como me foi dito. Vê? Será como me foi dito. No parágrafo 23 desse sermão, ele disse: de qualquer modo,
Ver não significa olhar. A palavra ver significa entender. Pois bem, está meio borrado, mas aqui nós temos um quadro. Não é? E se eu disser para qualquer um de vocês, olhe, só para quem tem uma explicação disso, que sabe o que é que está ali no quadro. Então essas pessoas realmente estão vendo, porque estão compreendendo. Mas se alguém nunca ouviu a explicação disso, de corpo, espírito e alma, e como interage com o outro, com 5 sentidos do corpo, 5 sentidos no espírito e um na alma, não é? Como a pessoa vai ver o que tem por trás disso aí? Ela não compreende. Por isso, ver significa entender. Quando Jesus disse aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus, ele estava dizendo, só pode compreender o que é o reino de Deus aqueles que nascem de novo. Eles saberão o que é. Então ele disse, Jesus disse, a menos que um homem seja nascido da água do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, ele não pode entender o reino de Deus antes de nascer novamente. Outro sermão, nomes blasfemos. Nomes blasfemos. Observe mais o que ele disse aqui. Assim, esse foi o número 1. Número 1, vindo a você, sua mente, sua fé mental, bem aqui, na mente. Vem, o Espírito Santo descendo a sua fé mental, tornando-a uma fé espiritual. Então a fé espiritual apenas reconhece a palavra. Enquanto a fé está na mente, o conhecimento, algo mental, você pode questionar a Deus, questionar as pessoas. Será que é assim? E alguém te pergunta, você diz, olha, eu não tenho certeza, sei lá, realmente é complicado isto. Mas uma vez que aquilo se torna uma fé espiritual, então a fé espiritual só reconhece a palavra. Não reconhece outra coisa. Não tem meios termos para Deus, não. Ah, mas ele é bonzinho, ele é boazinho. Crê na palavra, está na palavra, está obedecendo a palavra. É assim, dessa forma. Como será lá? Ó Senhor, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Em teu nome eu curei enfermo, em teu nome expulsei demônio, eu tinha um grande ministério, eu pertenci a uma grande igreja. O nome está no livro. Agora você sabe o que é o livro. O que é o livro da vida? O livro da redenção, o que é? É a Bíblia, precisamente o Novo Testamento. Está lá, em outras palavras, ele viveu isto, ele creu nisto, testificou disto, ele se identificou com a palavra, ele se identificou com o que está escrito no livro. Vê? Eu tinha umas duvidazinhas, eu achava que era ideia dos homens, eu dizia que era um livro escrito por homens. Então, meu filho, não te conheço. Porque a fé espiritual, ela só reconhece a palavra. Ela só pode ver a palavra. Então não importa o que diz um, o que diz o outro, o que diz o amigo, o que diz o vizinho, o que diz a mulher, o que diz o marido. Não importa o que as pessoas dizem. Quando a fé mental ela desce e se torna uma fé espiritual, você só falará em termos da palavra. O teu conselho será aquilo que está na palavra. Não importa se vai doer, se vai machucar, se vai ofender as pessoas, mas você não pode quebrar a palavra de Deus. Vê? Essa é a verdade. Moranda continua. Agora número 2 e 3. Então você vai ter a espiritual. Você vai ter o Espírito Santo. E vai selar todas estas coisas em você, com Cristo. Então vocês se tornam um. Amém. Vocês se tornam um. Vê? Você e Cristo vivem sozinhos. Naquele dia saberás que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vocês, e vocês em mim. Vê? Então é uma unidade selada com o Senhor Deus. Agora então eles são vindicados e posicionados. Quando este tempo chega, se tornam filhos, vindicados e filhas de Deus. Amém. Ele ensinou isso no sermão Nomes Blasfemos. E continuou dizendo, a maior parte da nossa fé é mental. Então todo mundo diz que tem fé. Crê que Deus é curador, crê que Deus pode solucionar os problemas. Isso é uma fé mental. Pelo ouvir a palavra vem um reconhecimento mental de Deus. Qualquer pessoa aí na rua conhece. Se você perguntar, porque a Bíblia fala de quem? Das histórias de Deus, de Jesus, daquele que morreu na cruz, todo mundo sabe. O mundo inteiro diz que é cristão, porque eles ouviram de alguma forma a pregação da palavra, e isto gerou neles uma fé mental. Observe. Mas se isto vem de cima, ó irmão, se chegar a isto,
há uma divina fé espiritual. Então o que essa fé faz? Reconhece somente a palavra. Não importa o que quer que seja dito, apenas reconhece a palavra, porque no princípio é a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra ainda é Deus. E a palavra foi feita carne, habitou entre nós. E quando a palavra está emanando de nossa fé mental se torna uma revelação espiritual. Por isso que eu digo para vocês isto. Não cessem, não parem de aprender, não parem de ouvir, não parem de ler. Você diz, eu não estou entendendo. Não importa, vá acumulando palavras sobre palavras. Vá acumulando. Não tenha preguiça de colocar as pregações e ouvir. Oh, mas eu não estou prestando atenção, tem que cuidar da cozinha. Deixa aquela voz ungida em seu lar. Às vezes achamos que aquela voz que colocamos do profeta de Deus para o tempo do fim, que aquilo é a voz de Deus para os últimos dias, é só no momento da meditação. Isto é uma coisa que nós criamos. Não é obrigação. Ele mesmo, quando estava vivo, disse que na hora da meditação colocássemos hinos. Um solo para chamar a atenção, deixar as pessoas numa atmosfera de adoração. Mas nós, alguns minutos, colocamos a voz do próprio irmão Brando pregando. Você deveria ouvir isto, era em casa, para quebrar determinadas atmosferas dentro de sua casa. Se você tem a sua atmosfera lá voltada para hinos, para pregação, para ministração, você vai ver que você mesmo não vai ter lugar para outras coisas em sua mente. Mas se é reportagem, linguajar daqui, piadas dali, programas disso e programas daquilo, que atmosfera teremos do nosso lado? Ficamos nem frio, nem quente. Porque nem deixamos de ser crente, nem nos tornamos totalmente incrédulos. Ficamos no meio. Aí Deus disse, eu vou vomitar na minha boca, porque dá náusea. Isso. Vê? Vamos continuar aqui. Quando a palavra emana da nossa fé, não sobre uma concepção mental, vê? De igreja, se integrando, mas sobre a revelação. Quando o rio da graça entra na fé mental que você tem, então sobre ela há uma revelação espiritual. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vê? Isto mostra que eles estariam contra ela, mas não vão vencer. Oh, que coisa gloriosa! Vê? Agora, não foi sobre a revelação que Deus disse que edificaria a igreja? Agora, e quando você recebe também a revelação? Isso significa que a construção está sendo formada, você está crescendo na estatura do varão perfeito. Agora, o que são esses rios de graça que o William Branham falou? São pequenas coisas que ele diz em seus sermões, e eu costumo dizer desde que eu aprendi isso. O sermão em si não é importante. Importantes são as pepitas doutrinárias inseridas no sermão. Para que um sermão com 5.000 ou 6.000 palavras? Dentro daqueles 5 ou 6.000 palavras, tudo aquilo ali é como uma casca protegendo 50 ou 100 palavras. Que é onde está o germe de vida ali. E você terá que ler tudo, ouvir tudo, escutar tudo, para que aquilo possa penetrar em você, aquela parte, a parte da vida que está na semente. Vê? A semente está ali, mas a vida está dentro da semente. Vê? Se não tiver vida dentro da semente, a semente não brota mesmo, coloque na terra, que coloque água e que o sol brilhe. Mas se ela tiver xoxa, como dizia o povo lá da minha terra, se ela tiver xoxa, não vai nascer. Vai apodrecer, mas se a vida estiver ali, a semente apodrece, mas a vida brota uma nova árvore, vê? Se é feijão, vai produzir feijão, se é maçã, vai produzir macieira ou maçã, seja o que for. Bem, mas vamos ver isso aqui, o que é que o irmão Branham fala? Quando o rio da graça entra na fé mental que você tem, então há uma revelação espiritual. Então eu gostaria de prestar atenção um pouquinho juntamente com vocês. Isso que ele falou sobre o rio da graça. Rio de graça. Rios de graça. Bem, já ouvi falar de rios de bênção. Rios de águas vivas, não é? Mas ele aqui falou rio de graça, ou da graça. Ele está falando aqui. Nós vamos ver isto em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Nos é dito que este rio de graça, não é? Virá no tempo da revelação de Jesus Cristo. Agora você sabe
que o tempo da revelação de Jesus Cristo já tem sucedido, porque o tempo da revelação de Jesus Cristo é o mesmo tempo da manifestação do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, e isto já tem acontecido. Vê? E aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: portanto, são escrituras muito conhecidas de vocês, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Do que estamos falando? Mente, mudança de pensamento, novos desejos, fé mental que tem que se tornar espiritual, não é? E o Lembrando disse que quando o rio da graça entra nesta fé mental, ela se torna uma revelação espiritual. E aqui Pedro está mostrando que essa graça é oferecida a você no tempo da revelação de Jesus Cristo. Agora, esta revelação que Pedro se refere aqui é o apocalipse. É a palavra grega para a nossa tradução, apocalipse, que significa revelação. Então, quando Cristo desce com um alarido, pregamos isto no culto de Jundiaí, sábado, nós entramos por esta parte, no culto de ontem da cidade de Jundiaí, nós falamos sobre os escarnecedores da doutrina do rapto, não é? Inclusive já está no website pronto para ser baixado. Então entenda, neste tempo, quando Cristo desce com o alarido, para revelar completamente quem Ele é, vê? Porque Ele está aqui, é nesse tempo que a igreja ia receber uma revelação espiritual. Agora você sabe que quando houve esses acontecimentos, teve o olho mágico da câmara fotográfica, que fotografou estas coisas. Apenas fotografaram uma nuvem, como temos ali a foto daquela nuvem, que aconteceu em 1963, mas aqueles que têm a revelação disso sabem que ali estava o juiz supremo, com a sua cabeleira branca, mostrando o rosto de Cristo. Vê? E não é uma nuvem formada por anjos. Agora, tudo isto, qualquer pessoa pode ter estas mesmas palavras e falar as mesmas coisas, mas compreender verdadeiramente isto, a Bíblia diz que só através de um novo nascimento. Só através de um novo nascimento. Quando se chega nesse processo de novo nascimento, você sabe que já não vai poder mais pensar seus próprios pensamentos. Você terá que pensar os pensamentos de Deus. Vê? Os pensamentos de Deus. Nesse tempo do Apocalipse de Cristo, da revelação de Cristo, Ele veio para mostrar verdadeiramente quem Ele é e o porquê dele estar aqui. Vê? Falamos isso, mostrando para vocês que Deus não está no céu. Deus está na terra. Deus não está no céu. O Lembrando pregou isso em 1949. E agora, depois de quantos anos, meu Deus do céu? Quase, não sei, 50 ou 60 anos, não é? Estamos falando isto, tantos anos depois, as pessoas se assustam. Hoje, quando falamos isto, ele sabia o que estava falando. Porque em 1909, a coluna de fogo se manifestou em sua cabana. E ele sabia que era a mesma manifestação do tempo de Moisés. E quando a coluna de fogo se manifestou lá no tempo de Moisés, Deus disse para Moisés: eu desci para livrar o meu povo. Amém. Vê? Por isso eu disse: a deidade não está no céu, a deidade está na terra. Agora Deus está na terra com um propósito, e é para nos dirigir de volta para casa, porque você por si próprio você não iria, Ele teve que vir para te buscar. Vê? Ele veio para dirigir nossos passos, para dirigir nossos pensamentos. Estávamos sendo desencaminhados para outros lugares. Então ele disse: eis-o como pilar de fogo. E ele disse: este que se apresenta a nós na forma do pilar de fogo para nos conduzir ao milênio. Deus veio para nos levar para o reino milenial, e Ele próprio nos conduzirá a isto. Amém. Este tempo do aparecer de Cristo, da revelação de Cristo, Ele mostra quem Ele é. E quando Ele mostra quem Ele é, nos dá a certeza que Ele é a palavra. Amém. Ele é a palavra. E para que ela está aqui, para que a palavra está aqui? Para nos mostrar a nossa fonte de origem. E só assim nos levar de volta. E a única forma de nos convencer é mostrar quem somos. Quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui. Vê? Então em Lucas capítulo 17, versículo 30, no livro de São Lucas capítulo 17, versículo 30, Jesus fala disso como os dias quando o Filho do Homem
for revelado. Ele disse que essas coisas aconteceriam quando o Filho do Homem se manifestasse ou se revelasse. E quando perguntaram ao irmão Branham se ele era o Filho do Homem, porque ele estava revelando os mistérios de Deus, era um homem que, com a sua oração em nome do Senhor Jesus, mortos ressuscitavam, cancerosos eram curados, e paralíticos andavam, e tantos registros que se tem sobre isto, e a coluna de fogo fotografada sobre sua cabeça e tudo mais. Então as pessoas confundiram seu ministério, achando que ele era mais do que aquilo que ele era, e achavam que ele era o Filho do Homem. E inclusive perguntaram para ele se ele era o Filho do Homem. Vê? Bem, ele disse: eu não sou o Filho do Homem, mas um Filho do Homem. Porque esse é um profeta, não é? Ele disse: eu sou um Filho do Homem, revelando o Filho do Homem. Vê? Nós temos uma citação deste profeta de Deus, quando ele pregou o sermão Perguntas e Respostas, no penúltimo ano de vida dele, no Perguntas e Respostas, no dia 23 de agosto de 1964, 2 anos, faltava para que eu nascesse. No parágrafo 291 ele disse: alguns dizem que o irmão Branham é o Filho do Homem. Isso é alguém fazendo uma pergunta para ele. Mandou um bilhetinho, que era o culto de perguntas e respostas. E ele leu de público. Alguns dizem que o irmão Branham é o Filho do Homem. Eu pensei que o pilar de fogo fosse o Filho do Homem. Eu estou errado? Ele respondeu: bem, é uma boa pergunta, muito boa. Mas eu não sou o Filho do Homem, mas um Filho do Homem. É muito diferente. Jesus Cristo era o Filho do Homem. Vê? Bem, no sermão, quando ele pregou um culto com o título Desde Então, ele disse no parágrafo 102: quantos sabem que há uma diferença entre o aparecer de Cristo e a vinda de Cristo? São duas palavras diferentes. Agora é a aparição. Agora, tempo presente que ele estava falando. Agora é a aparição. A vinda será em breve. Agora, esta palavra aparição, ela vem da palavra aparecer de Cristo. E esta palavra aparecer de Cristo vem da palavra presença. Ele se apresenta e aparece, se mostra. E isto na Bíblia foi chamado de parúcia, a parousia de Cristo. Pronúncia que temos é parúcia. Se fosse pronunciar como escrevemos, seria parousia. Não é parousia, mas é parúcia. E a Bíblia, quando fala da parúcia de Cristo, diz: quando a parúcia do Filho do Homem, ou em sua parúcia, quando o Filho do Homem vier em sua parúcia. Então aquilo traduziram em sua vinda, na vinda do Filho do Homem, em sua vinda. Mas a palavra é parúcia, que significa presença. E agora vocês sabem que eu estou presente. Eu estou presente. Vocês estão aqui diante da minha presença. Vê? Agora, para poder eu estar presente, eu tive que aparecer aqui, de alguma forma. Eu tive que chegar até aqui para poder aparecer. E uma vez que eu apareci e me fiz presente, eu estou realizando um trabalho diante de vocês. Disso se trata a parúcia. Cristo apareceria aqui na terra e, por um período de tempo, realizaria um trabalho. E o William Branham disse: este aparecer é agora. Vê? Mostrando que Cristo estava presente. Então ele diz: agora é a aparição. A vinda será em breve. Ele está aparecendo em nosso meio, fazendo as obras que uma vez fez em sua igreja. Agora você é uma parte dessa igreja. E pela graça você crê. Então nós vemos que se será necessário graça para que vejamos com os nossos olhos. Oh, é necessário a graça de Deus para que você veja. Mas eu não citei para vocês antes, que ele falou em outro sermão, nomes blasfemos, que quando o rio da graça entra na fé mental, se torna uma revelação espiritual. Olha aí a mesma coisa agora. Vê? Necessita-se da graça para que você possa ver com seus olhos. Claro que isso não se trata dos olhos naturais.
Porque Paulo disse que ele iluminou os olhos do nosso entendimento. Vê? É desses olhos que estamos falando. E o irmão Branham foi dizendo, ele foi falando. Veja a continuação, o irmão Branham fala. Na mensagem desde então. Mas meu ministério é diferente de um pastor ou mestre. E muita gente acha que o irmão Branham tinha que ser tudo. Pastor, evangelista, mestre, aquela coisa toda. Tem deles que dizem assim, só vamos ouvir as filhas do irmão Branham. Porque ali já tem evangelismo, já tem o ofício de mestre, já tem pastor, já tem profeta, já tem tudo. Enganam-se. Isto é uma fuga para não entrar pelos canais exigidos por Deus. Vê? Isto é uma forma de fugir da verdade. Você não tem humildade para reconhecer as coisas. O próprio profeta disse que você não pode pastorear e evangelizar ao mesmo tempo. Diz que cada um tem uma especialidade. Vê? Você não pode ser uma coisa e ser outra. Você tem que estar numa... Você não pode defender lá na barra e ainda trabalhar em meio campo e ainda ir lá para a parte do ataque para fazer o gol. Tem jogador que é tudo para ele, não é? Corre o campo todo e por isso tem desse que está tendo ataque cardíaco aos 25 anos de idade. Não passa a bola, como antigamente fazia, né? No toque. É o que nós vemos hoje em dia. Sempre falamos, precisamos de companheiro para nos ajudar, não é? Precisamos de companheiro para nos ajudar a levar isto adiante. Não podemos levar isto sozinho. Nosso desejo é passar a bola, não fosse expressão, passar a instrução. Mas, infelizmente, quando de boa vontade passamos a bola ou a instrução para outro colega, ele segura a abençoada bola no pé e não sai do campo. Termina pisando na bola. Não é? Termina pisando na bola. Não passa para frente, né? Dá toque errado e aquela coisa toda. Eu não entendo de jogo, mas se fosse falar agora, é que eu falo tudo que acontece no campo. Vê? Porque o natural explica o espiritual. É isso que tem acontecido. Pois bem, vamos ver aqui. Ele continua dizendo: meu ministério é diferente de um pastor ou mestre. Eu não sou. E se eu dizer coisas erradas, irmãos, me perdoe. Eu não pretendi. Mas este é meu ministério. Ele agora vai dizer qual é o ministério dele. Ele disse: olha, meu ministério não é de ser pastor ou mestre. Mas ele vai dizer aqui qual é o ministério dele. Este é meu ministério. Vê, declará-lo, que ele está aqui. Amém. Este é o propósito do ministério do William Branham. Declarar a presença de Deus. Agora eu li um artigo recentemente de um ministro, que admiro muito o seu trabalho, e ele dizia assim: o irmão Branham não falou sobre a parúcia. Eu não sei o que essas pessoas estão lendo. Ah, tudo bem. Com razão dizem isto, porque eles não sabem o que é parúcia. Eles estão apenas com uma palavra, e acham que é complicada porque é uma palavra grega, mas se eles tivessem olhos para ver, eles poderiam compreender, entender o que é isto. Eu encontro tantos sermões como o Bruno falando da parúcia. Todas as vezes que ele fala da presença de Cristo, ele está falando da parúcia. E aqui ele está dizendo que o propósito do ministério dele é declarar que ele está aqui. Deus está aqui. Então declarar significa em palavras que ele o poria à vista. E Deus disse que ele desceria no tempo do fim e faria um trabalho em nossos dias que ninguém ia crer, a não ser os eleitos. Deus disse: eu vou fazer o trabalho e as pessoas não vão crer. Agora, nesse trabalho que Deus realiza, nesse tempo do fim, você sabe que é quando ele se apresenta. E nesse apresentar de Cristo, o que é que ele faz? Ele está descendo com três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O alarido, voz de arcanjo e trombeta, tudo faz parte do rapto. O rapto está em três fases. Primeiro é o alarido. Quando acontece o alarido, que é um brado, é um grito, uma voz de comando, como comando militar, ali já se começa o rapto. Agora as pessoas estão esperando de um rapto lá no futuro para ser arrebatado e subir na terra de uma hora para outra, e não estão prestando atenção que o rapto está sucedendo agora, já. Porque se a primeira parte do alarido já é o rapto, o William Branham disse: o alarido é uma mensagem. Agora, você é ou não é crente na mensagem? Se você crê verdadeiramente na mensagem, você está dentro do rapto. Não é coisa de estar preocupado: oh meu Deus, será que eu vou chegar no rapto? Não se
se preocupe com isso, você está dentro dele. Amém. Se você tem crido verdadeiramente naquilo que Deus tem feito, você já está dentro do processo do arrebatamento. Lembre-se, primeiro é o alarido, que é uma mensagem chamando os eleitos. O alarido é para quem? Para os vivos. Segundo, a voz de arcanjo. A voz de arcanjo não é para vivos, é para chamar mortos da sepultura. Vê? Mas a trombeta de Deus, a última parte, é para vivos e mortos. Para vivos transformados e para mortos ressuscitados. Então tem o som da trombeta, subir cá, que é para encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. Vê? Então aí está. E esta obra que Deus ia fazer na terra, que eles esperavam místico, estrondoso, cheio de luz, brigando para lá e para cá, e não é nada disso. Vê? É apenas uma mensagem soando e ressoando em todos os lugares. Deus disse que quando fizesse isto, eles não creriam. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 41, deixa-me ver se dá tempo de ler. Deixa-me ver que tempo eu tenho. Eu acredito que eu tenho aí uns 5 minutos. Em Atos, capítulo 13, versículo 41, está escrito assim: Vede, ó desprezadores. Então aqui é dirigido aos desprezadores. Agora, o que é que Pedro disse? Pedro disse que nos últimos dias viriam o quê? Escarnecedores. E os escarnecedores diriam o quê? Onde está a promessa de sua parúcia? Onde está a promessa de sua vinda? Vocês estão dizendo que isto é a presença dele? Então Deus já está aqui na terra? Isso já é o rapto? Não podemos crer nisso. Vê? William Branham, quando pregou a mensagem sobre o rapto, ele escreveu, eu tenho a foto dos escritos do irmão Branham, onde ele diz assim: esta doutrina será escarnecida. Que doutrina? A doutrina do rapto. Vê? Então observe isto aqui de Atos capítulo 13, versículo 41. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecer. Porque este é o fim dos desprezadores, é desaparecer. Eles serão exterminados no lago de fogo. Porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém for contar. Então já está previsto nas Escrituras que eles não creriam nisto. Então nós vemos que Pedro estava falando desse ministério no tempo do fim, de Cristo e a igreja. Vê? É quando essas correntes da graça virão, correntes de águas da graça, virão para transformar a tua fé mental numa fé espiritual. Este é o tempo quando Deus traz a pedra de coroa. Vê? Para quem conhece, a pirâmide está ali na parte de cima. Os 7 degraus: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Por último, você tem a pedra de coroa. No tempo do aparecer de Cristo, é isto que desce. Por isso que a única coisa que foi fotografada com a nuvem sobrenatural de 7 anos é apenas a cabeça. Vê? É apenas a parte do rosto. É nesse tempo que Deus traz a pedra de coroa, a cabeça, a pedra de cabeça, para completar a construção do corpo de Cristo. E isto foi profetizado no livro de Zacarias, no capítulo 4, versículo 7. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Amém. Por isso, o Bruno falou que é nesse tempo que vem o rio de graça, para transformar a tua fé em uma fé sobrenatural, espiritual, numa revelação. Nós vemos então, para concluir, o apóstolo Paulo falar dessa graça vindoura que viria. E isso seria no tempo do desvelar de Cristo. E isto vem com um propósito. E esse propósito é que nós não venhamos atrás de dons espirituais, ou um entendimento a respeito do que está acontecendo nesse tempo. Veja como está Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Observe o que esta graça fará. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra. Do inglês isto é utterance, que significa expressão. Expressão. Logos.
Por isso diz em toda palavra, em toda expressão da palavra, o logos. A palavra, com letra maiúscula, pense agora que estamos falando duas coisas iguais, mas eu estou falando de significados e designações, inclusive. A palavra foi traduzida da palavra grega logos. Logos. Que conhecemos então, no nosso português, como palavra.